Amantes do futebol, mantenham seus assentos, pois vamos mergulhar na vida de um dos mais corajosos e incansáveis defensores que já pisaram nos gramados, Carles Puyol. Este é um homem que personificou a bravura e a dedicação no esporte, deixando para trás um legado de determinação e liderança. Desde os primórdios do futebol, os apelidos servem como distintivos de honra. E para Puyol não era diferente. Conhecido como o Homem das Cavernas, ou Tubarão, ou Touro, entre outros, cada alcunha era um testemunho da sua presença inabalável no campo. Mas não se enganem, Puyol não era apenas um homem de apelidos. Ele era o capitão dos capitães, o coração de leão que inspirava respeito em seus adversários e companheiros de equipe. Enquanto muitos jogadores modernos se preocupam mais com a sua aparência do que com seu desempenho em campo, Puyol era uma exceção. Ele era o tipo de jogador que lembrava a era em que a coragem e a determinação eram tão valorizadas quanto as habilidades técnicas. Em um esporte onde a vaidade muitas vezes prevalece, Puyol se destacou pela sua entrega inigualável. Não é exagero dizer que Carles Puyol desafiou os limites que um defensor poderia suportar. Enfrentando alguns dos melhores atacantes do mundo, ele não hesitou em colocar o corpo em jogo, literalmente. Lembremos do momento em que, diante do poderoso chute de Roberto Carlos, Puyol defendeu com o rosto, salvando um gol em cima da linha. Essa era a sua mentalidade, o seu compromisso com a equipe acima de tudo. Mas a coragem de Puyol não veio sem custo. Ao longo de sua carreira, ele sofreu 36 lesões, incluindo uma órbita ocular fraturada, um nariz quebrado e um osso da mandíbula quebrado. Cada ferimento foi uma prova de sua dedicação ao jogo, um lembrete do sacrifício de que ele estava disposto a fazer para o bem da equipe. No entanto, mais do que apenas um guerreiro em campo, Puyol era um líder do bem. Ele entendeu que o êxito da equipe vinha antes do sucesso individual e estava sempre disposto a sacrificar-se pelos seus companheiros. Sua ética de trabalho incansável foi um exemplo para todos, uma inspiração para aqueles que buscavam superar suas próprias limitações. Em suas próprias palavras, Puyol resumiu sua percepção quanto ao seu papel. Os jogadores ao meu redor, eles são superestrelas. Eu não tenho a técnica de Romário, a velocidade de Overmars ou a força de Kluivert, mas eu trabalho mais duro do que os outros. Sou como o aluno que não é mais o inteligente, mas estuda o dobro e acaba vencendo no final. Essas não são apenas palavras vazias, são um reflexo da sua mentalidade desde a infância. O início do futebol e um sonho quase impossível. Enquanto muitos jogadores de futebol são moldados desde a infância, recebendo treinamento especializado, a trajetória de Puyol foi um pouco diferente. Ao invés de ser inserido em uma das prestigiadas escolinhas de formação desde os 10 anos de idade, Puyol passou seus primeiros anos competindo em um clube minúsculo na terceira divisão de sua liga regional. Aos 17 anos, ele ainda não havia sido notado pelos gigantes do futebol espanhol. Enquanto outros jovens sonhavam em jogar em academia de renome como La Masia, Puyol lutava para ser reconhecido. Ele atuava em diversas posições em campo, mostrando habilidades em todos os setores, mas sem encontrar o encaixe perfeito. Puyol nunca conseguiu esquecer do dia em que um olheiro do Barcelona visitou seu clube local. Infelizmente, os observadores de La Masia não ficaram impressionados com os talentos disponíveis e foram embora. Parecia que os sonhos de Puyol de jogar pelo Barcelona estavam desaparecendo diante de seus olhos. Mas Puyol era um jovem determinado. Ele rejeitou a oportunidade de fazer um teste no Saragossa, permanecendo fiel ao seu sonho de infância, jogar pelo Barcelona. Sua dedicação era inabalável, sua paixão inegável. Finalmente, após 2 anos de perseverança, Puyol recebeu uma oportunidade. O Barcelona o convidou para um único dia de testes em sua academia. Não havia promessas, apenas uma chance. E Puyol estava determinado a aproveitá-la ao máximo, seguindo fielmente o conselho de seu pai,
que para vencer é preciso se doar e nunca desistir. No entanto, o destino de Puyol foi selado não apenas pelas suas habilidades em campo, mas também pela sua entrega incansável ao trabalho. No final do dia de teste, os avaliadores perceberam algo especial em Puyol. Mesmo que houvesse outros garotos mais talentosos, nenhum deles demonstrou a mesma dedicação e determinação que Puyol exibiu. E assim, contra todas as probabilidades, Puyol foi convidado a retornar. Dia após dia, ele foi apresentado na academia, demonstrando uma vontade de ferro e uma determinação impressionante, até que, finalmente, os observadores cederam. Puyol havia conquistado seu lugar em Barcelona. Após ser admitido na renomada Academia do Barcelona, La Masia, Puyol realizou uma batalha árdua para provar seu valor no clube. Embora alguns de seus colegas de quarto, como Renard, Valdés e Iniesta, tenham conseguido brilhar rapidamente, o caminho de Puyol foi marcado por obstáculos. Como Puyol venceu a resistência do Barcelona em contratá-lo. Enquanto alguns de seus companheiros de equipe alcançavam sucesso rapidamente, Puyol lutava para encontrar seu lugar no time principal. Ele não se encaixava no estilo refinado e sutil que o Barcelona procurava. Anos na equipe B e pouca atenção do treinador principal, Louis van Gaal, apenas agravaram suas dificuldades. Van Gaal, conhecido por sua preferência por jogadores holandeses, muitas vezes menosprezava Puyol, chegando ao ponto de zombar de sua aparência. Ele até tentou enviar Puyol para o Málaga, mas o jogador rejeitou essa proposta, acreditando firmemente que ele tinha o que era preciso para ter sucesso no Barcelona. Apesar das adversidades, Puyol perseverou. Ele se agarrou ao seu sonho, inspirado pelo sucesso de seu antigo colega de quarto, Xavi Hernández. E quase 1.500 dias depois de deixar a academia, a oportunidade finalmente bateu a porta de Puyol. Com 22 anos e ainda jogando como lateral direito, uma lesão de Michael Heidegger forçou Van Gaal a dar uma chance ao persistente Puyol. Este foi o momento de virada para Carles Puyol. Ele agarrou a oportunidade com as duas mãos, ou talvez o corpo inteiro, e não olhou para trás. Com o passar dos jogos, Puyol provou seu valor repetidamente. Sua marcação implacável, combinada com uma dedicação aos treinos inigualável, conquistou o respeito de seus colegas de equipe e da torcida. Ele não era apenas um jogador, era um símbolo de determinação e perseverança, árduos desafios e conquistas épicas. Após a partida de Luís Figo para o Real Madrid, a pressão sobre o Barcelona atingiu níveis sem precedentes. A torcida do clube catalão ficou sedenta por vingança e a responsabilidade de conter Figo recaiu sobre os ombros de Puyol. Em um confronto épico, Puyol encarou o desafio de frente, ficando a poucos centímetros de Figo durante 90 minutos, anulando completamente as ações do atacante. Com o início da temporada seguinte, Puyol finalmente fez sua estreia na seleção espanhola, mas uma lesão devastadora ameaçou interromper seu crescimento meteórico. No entanto, sua resiliência brilhou mais uma vez quando ele retornou ao campo, desta vez como zagueiro central, conquistando o prêmio de jovem jogador do ano da Liga e impressionando a todos com sua determinação inabalável. Um momento emblemático ocorreu quando Puyol salvou um gol com o peito, sendo ovacionado pela multidão no Camp Nou. O reconhecimento não demorou a chegar, com Puyol sendo escalado para o time do ano da UEFA e garantido uma renovação de contrato que o tornou um dos jogadores mais bem pagos do elenco. Sua cláusula de rescisão de 180 milhões de euros refletia seu status como um dos jogadores mais cobiçados da Europa. Clubes como Manchester United fez investida em sua contratação, mas o coração de Puyol estava preso ao Barcelona, mesmo diante das dificuldades. Vida longa ao capitão Puyol. O clube catalão passava por uma fase turbulenta, com uma seca de títulos que contrastava com as ambições de Puyol. Ele ansiava por grandes conquistas, mas o Barcelona estava lutando apenas para competir. Foi somente após a chegada de Laporta, a ascensão de Rijkaard como treinador e a chegada de Ronaldinho Gaúcho que o Barcelona iniciou a recuperação de sua era de glória. A nomeação de Puyol como capitão da equipe marcou um ponto de virada crucial. Com sua liderança inspiradora, o Barcelona finalmente se recuperou na La Liga, iniciando uma fase de sucesso sem precedentes. Puyol não era apenas um defensor excepcional, mas também um líder nato,
que unia a equipe em torno de um objetivo comum. Como Ronaldinho costumava dizer, sou eu na frente e Puyol na retaguarda. Esta dupla dinâmica liderou o Barcelona nas épicas conquistas, marcando o início de uma era de domínio e glória para o clube. No duelo do Barcelona contra o Mallorca, as coisas tomaram um rumo inesperado quando Sérgio Ballesteros foi expulso e, em um momento de descontrole, agrediu Puyol com um tapa no rosto. O que aconteceu em seguida foi verdadeiramente surpreendente. Em vez de retaliar, Puyol demonstrou uma calma notável, contendo Ronaldinho quando este correu em direção a Ballesteros. Esta atitude exemplar transcendeu o fair play, mostrando que, apesar de seu apelido de O Homem das Cavernas, Puyol era mais do que apenas um guerreiro em campo. Ele era um verdadeiro cavalheiro que valorizava o jogo limpo acima de tudo. O guerreiro desmoronou diante de uma dor profunda. No entanto, mesmo com toda a sorte que merecia, aquele ano se revelaria tão devastador quanto glorioso para Puyol. Os desafios e as adversidades que ele enfrentaria em breve testariam sua resiliência e determinação como nunca antes. Enquanto seus companheiros de equipe do Barcelona comemoravam a conquista da final da Liga dos Campeões de 2006, para Puyol, aquela lembrança tornou-se uma mistura de alegria e tristeza. Embora tenha sido um momento de glória esportiva, também marcou uma das experiências mais dolorosas de sua vida. Já tendo garantido outro título da Liga, a final da Liga dos Campeões parecia ser o ápice da carreira de Puyol. Lembrando das palavras de incentivo de seu pai uma década antes, ele o convenceu a viajar para Paris para assistir à partida. Essa foi uma conquista significativa, considerando que seu pai, conhecido por sua personalidade forte e aversão a multidões, nunca havia assistido a um jogo do filho das arquibancadas. Infelizmente, seria também pela última vez. No final do jogo, com o Barcelona à beira da vitória, o pai de Puyol enviou uma mensagem emocionante para seu filho em campo, expressando seu orgulho e felicidade. Porém, quando Puyol descobriu que seu pai estava vindo para o campo para abraçá-lo, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Em um momento de felicidade e angústia indescritível, seu pai tombou vítima de um ataque cardíaco, sendo conduzido imediatamente a um hospital. O mundo de Puyol desabou diante dele, mas em meio à dor, encontrou apoio surpreendente em seu companheiro de equipe, Ronaldinho. Com palavras simples, mas profundas, Ronaldinho incentivou Puyol a levantar a taça, lembrando de que esse era o desejo de seu pai. E foi exatamente isso que Puyol fez. No entanto, por trás do brilho da vitória e do troféu erguido, a dor da perda era avassaladora. Puyol revelou posteriormente que naquela noite teria trocado todos os títulos do mundo pela vida de seu pai. Naquela fatídica noite em Paris, após a vitória histórica do Barcelona, enquanto seus colegas de equipe comemoravam no vestiário, Puyol enfrentava uma dor inimaginável. Enquanto se preparava para sair, recebeu uma ligação devastadora. Seu pai havia falecido. Enquanto tentava processar a notícia, saiu correndo pelas ruas, sendo depois confrontado com a solidão e a incerteza de como voltar ao hotel. Perdido e desamparado, Puyol vagou pelas ruas de Paris, consumido pela angústia e pela dor. Mas, como um raio de esperança em meio à escuridão, uma viatura da polícia apareceu e ofereceu-lhe auxílio, levando-o de volta ao hotel. Embora a noite de um campeão de futebol seja frequentemente repleta de festa e celebração, para Puyol foi um período de introspecção e tristeza, últimos momentos de sua brilhante carreira. No entanto, a sua resiliência brilhou mais uma vez, quando ele retornou aos treinos apenas 2 semanas depois, demonstrando uma determinação inabalável em superar adversidades. Mesmo quando as lesões começaram a afetá-lo, Puyol nunca desistiu. Ele continuou comparecendo aos treinos das 6 horas da manhã, mostrando um compromisso firme com sua equipe e seus valores. Sua dedicação não se limitava ao campo de jogo. Em 2011, ele cortou o cabelo pela primeira vez em sua vida para arrecadar fundos para crianças com câncer. Um gesto tocante que ressalta sua generosidade e compaixão. Após a Copa do Mundo de 2010, Puyol enfrentou desafios com lesões recorrentes no joelho, mas sua decisão era definitiva. O momento decisivo veio na final da Liga dos Campeões em 2011, onde, mesmo jogando apenas 2 minutos,
ele deixou sua marca de uma maneira extraordinária. Em vez de buscar o brilho pessoal, erguendo a taça de campeão, Puyol fez algo ainda maior. Passou a faixa de capitão para Abidal, permitindo que ele erguesse o troféu. O gesto foi uma demonstração de humildade e apoio a Abidal, que tinha acabado de vencer a batalha contra um câncer. Embora Puyol tenha enfrentado sua própria parcela de desafios, sua dedicação ao clube nunca vacilou. Durante um tumultuado clássico, quando Piquet foi atingido por um isqueiro lançado das arquibancadas, Puyol agiu com rapidez e liderança, retirando o objeto das mãos de Piquet e orientando-o a manter o foco no jogo. Apesar de suas lutas persistentes contra as lesões, Puyol continuou defendendo o manto do Barcelona, mas logo ficou claro que seu corpo não podia mais acompanhar sua vontade. Em seu último ato de honra e integridade, ele decidiu não explorar o clube por dinheiro e optou por rescindir seu contrato imediatamente, anunciando sua aposentadoria.